Salve Maria, mais uma questão da Soma Teológica. Agora a pergunta é a seguinte: os santos que estão no céu oram por nós? Assim se procede, parece que os santos que estão no céu não oram por nós. Primeiro ponto. Com efeito, o ato é mais meritório para quem o pratica do que para os outros. Ora, os santos que estão no céu não merecem para si, nem para si mesmo oram, porque já atingiram o termo. Logo também não oram por nós. Segundo ponto. Além disso, a vontade dos anjos está perfeitamente identificada com a vontade de Deus. E eles não querem senão o que Ele quer. Ora, a vontade de Deus é sempre cumprida. Logo seria inútil os santos orarem por nós. Terceiro ponto. Ademais, assim como os santos que estão no céu são superiores a nós, também o são as almas do purgatório, pois não podem mais pecar. Ora, as almas do purgatório não oram por elas mesmas. Nós é que rezamos por elas. Logo, nem os santos que estão no céu oram por nós. Ademais, se os santos do céu orassem por nós, a oração dos mais santos seria também mais eficaz. Logo, não convém pedir a intercessão dos menos santos, mas somente a dos mais santos. Quinto ponto. Ademais, a alma de Pedro não é Pedro. Portanto, se as almas dos santos orassem por nós, enquanto estão separadas dos corpos, não deveríamos pedir a Pedro para orar por nós, mas a sua alma. Ora, a Igreja faz o contrário. Logo, os santos, ao menos antes da ressurreição, não oram por nós. Em sentido contrário, lê-se nas Escrituras: este é Jeremias, o profeta de Deus, que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa. Responde. Escreve Jerônimo. Errou Vigilâncio quando escreveu que enquanto na terra vivemos, podemos orar uns pelos outros. Após a morte, porém, não será ouvida a oração pelos outros de ninguém, como não foram, sobretudo, as dos mártires que pediram a vingança do seu sangue. Mas isto é falso. Quanto mais perfeitos em caridade são os santos nos céus, tanto mais oram pelos que estão na terra e podem ser auxiliados pela oração. Ademais, quanto mais estão unidos a Deus, tanto mais serão as suas orações atendidas. A ordenação divina está determinada de modo que a perfeição dos superiores redunde nos inferiores, como a luz do sol ilumina lá. Por isso se diz de Cristo: subiu por si mesmo para Deus, para interpelar por nós. E assim corrige Jerônimo, no texto de Vigilâncio. Se os apóstolos e os mártires ainda no corpo podiam orar pelos outros, quando ainda deviam preocupar-se por eles mesmos, quanto mais o poderão após coroados, vitoriosos e triunfantes. Respondendo ao primeiro ponto. Portanto, deve-se dizer que aos santos que estão no céu, por serem bem-aventurados, nada lhe falta, a não ser a glória do corpo, pela qual oram. Oram ademais por nós, pois nos falta a última perfeição da bem-aventurança. As suas orações possuem impetração eficaz por causa dos seus méritos anteriores e por causa da aceitação divina. Segundo ponto. Deve-se dizer que os santos pedem aquilo que Deus quer que seja feito pelas orações deles, e o pedem porque sabem que as suas orações se cumprem segundo a vontade de Deus. Terceiro ponto. Deve-se dizer que os que estão no purgatório, embora sejam superiores a nós devido à impecabilidade,
são inferiores a nós quanto às penas que sofrem. Por isso não estão em condição de orar. Pelo contrário, é preciso orar por elas. Aí aqui há uma pequena divergência entre essa interpretação. Não é que é uma divergência, né? Outros autores e até doutores, eles complementam entendendo que as almas do purgatório de fato podem rezar por nós. No caso, aqui eles falam o seguinte, né? Que não estão em condição, mas mesmo assim eles fazem isso. Eles oram, né, por nós, elas, as almas do purgatório. Eu tenho até alguns áudios sobre isso no meu canal no YouTube. Quarto ponto. Deve-se dizer que Deus quer que os seres inferiores sejam auxiliados por todos os superiores. Por isso é conveniente orar não apenas para os mais santos, como também para os menos santos. Se assim não fosse, dever-se-ia recorrer só à misericórdia divina. Não obstante, às vezes acontece que a súplica de um menos santo seja mais eficaz, ou porque implora com maior devoção, ou porque Deus quer fazer conhecida a santidade deles. Quinto ponto. Deve-se dizer que os santos, enquanto estavam na terra, mereceram orar por nós. Por isso os invocamos com os nomes que tinham na terra, e pelas quais mais os conhecemos. Além disso, porque nos sugerem a fé na ressurreição, como se lê no livro do Êxodo: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó.